A gente vai conversar agora com o Dr. Cláudio Zalaf, advogado renomado aqui de Limeira e também de outras cidades, e ele vai explicar essa questão, viu, Caio? Como é que vai funcionar esse julgamento? Porque eu tenho visto... Advogado renomado, me permita, não, advogado gênio da raça. Ah, isso mesmo. Professor, isso mesmo. Titular das cadeiras da PUC de Campinas durante muitos anos, do ISCA Faculdades aqui em Limeira, uma autoridade de fato da advocacia no Brasil e não só em Limeira, em todo o Brasil. Uma figura respeitadíssima em todo o cenário jurídico desse país e eu me arriscaria a dizer o maior dos nossos advogados limeirenses. Isso mesmo, Caio. Pedi, então, ontem, conversei com o Dr. Cláudio, se ele poderia nos ajudar com essa parte técnica, porque eu tenho visto nas redes sociais muitas dúvidas, né, Caio? Muita gente falando, o Lula já vai sair algemado do tribunal. Primeiro que o Lula nem estará lá. Então, é importante que isso seja esclarecido para que as pessoas tenham realmente informação do que vai acontecer amanhã. Dr. Cláudio, muito obrigada pela entrevista. Bom dia a todos, bom dia Caio, Bruno Bortolã, ícones da comunicação limeirense, formadores de opinião. É um orgulho participar do seu programa, sobretudo porque você, seu irmão e a família sempre militou na descrição, na ponderação, no equilíbrio e na educação comunicativa do povo limeirense e região. Doutor Cláudio, eu vou fazer a primeira pergunta. Eu até fiz uma listinha aqui das principais dúvidas, até para aquelas pessoas que não entendem como é que funciona o trâmite da justiça. O Caio já fez aqui um resumo. O Lula, então, ele já foi condenado em primeira instância e o caso está, então, na segunda instância federal, justamente porque os advogados de defesa recorreram da decisão e querem tentar, enfim, reformar essa decisão e conseguir a absolvição do Lula. Primeiramente, do que o Lula está sendo acusado, então? Eu não sei o tempo que vocês têm, Nani, mas eu vou começar dizendo o seguinte. Sem dúvida nenhuma, o Lula é o principal líder das massas políticas brasileiras nas últimas décadas. E agora está, segundo pesquisas, em primeiro lugar na intenção de voto para presidente da República. Ele foi condenado pelo juiz Moro por 9 anos e poucos meses, por um crime de somente o crime de corrupção e o crime de conluio com outras entidades. Ele foi denunciado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ocorre que tanto o Moro condenou nessa parte que gerou a possibilidade de um recurso. Então, tanto a defesa quanto o Ministério Público Federal recorreram da decisão. O Ministério Público Federal quer um aumento dessa pena, para chegar até 21 anos e poucos meses. Por quê? Embora ele tenha sido condenado pelo Moro por um crime de corrupção e um de lavagem de dinheiro, o Ministério Público exige que seja por 3 tipos de delitos semelhantes. O que pode acontecer? Nesse Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que na verdade ele vai ocorrer a decisão e o julgamento desse processo, o processo não se encerra amanhã. Seja condenação ou absolvição, não se encerra, porque cabem recursos. Esses recursos são do direito da parte fazer a própria defesa e não ser condenado sem ser ouvido. É o nosso processo do devido processo legal. Agora, o que pode ocorrer? Essa é a nossa dúvida. Com a absolvição, pode haver recurso, tanto de um lado quanto do outro. Se eventualmente houver a absolvição, se esse processo, como o Moro julgou, for julgado improcedente os apelos da parte oposta e procedente do apelo dele, Lula, o Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Federal, pode recorrer para o STJ. E se houver nova absolvição, ainda vai para o Supremo. O grande problema é se houver condenação. Se houver condenação, eu entendo, embora não seja perito em direito eleitoral, que o estrago é muito mais político do que legal. É uma figura política de repercussão internacional, em que pese ter adeptos positivos e outros negativos. E o estrago que ele teria, hipoteticamente, feito dentro da nossa maior organização petrolífera do Brasil. Se houver condenação
a defesa pode recorrer ao próprio TRF, ou com embargos de declaração ou embargos infringentes. Esse é mais ou menos um paralelo do que pode acontecer amanhã. Doutor Cláudio, na primeira instância, ele foi julgado e condenado por um juiz, o Sérgio Moro. Quando vai para um tribunal, então, na verdade, aí muda. São vários magistrados que fazem esse julgamento. Como é que funciona? São três juízes, 3 desembargadores. O processo vai para o relator, depois tem 2 juízes. O que ocorre é o seguinte: vamos imaginar que ele seja condenado nessa segunda instância. Se houver voto divergente, 2-1, ou então pena alternativa, um dá uma pena maior do que o outro, cabe ainda embargos infringentes. Então ele tem muitos meios de defesa para poder se sustentar até a eleição. Esses embargos infringentes vai para o relator, vai ver se isso é devido ou não é devido. Porque é permitida a defesa, se for negado, entrar com outros recursos. Mesmo ele sendo condenado por 3-0, pode haver recurso. Ou seja, a hipótese que estão ventilando que seguia preso, inexiste essa possibilidade. Porque os processos não transitaram em julgado. Jamais ele seria preso amanhã, em hipótese alguma, nesse julgamento. Se eventualmente ele for condenado e tiver uma ordem de prisão, é o Moro que vai determinar o local onde ele poderia, hipoteticamente, cumprir a pena. Meio-dia 53 minutos, nós estamos ouvindo o Dr. Cláudio Felipe Zalaf, advogado, professor de Direito. Dr. Cláudio, eu tenho a impressão que a grande preocupação dos cidadãos de bem é um eventual estado de comoção social e os ânimos estarão à flor da pele amanhã. Vai ter histeria. Vai ter histeria, para um lado ou para o outro, ou dos dois lados. O senhor me ensinou uma frase há alguns anos que é a seguinte: o amor ou o ódio turvam a nossa visão. A emoção turva a visão. Então, nesse caso, haverá um confronto quase que semelhante a de torcedores de futebol de times diferentes enraivecidos. Esse tipo de comoção popular pode influenciar, na sua opinião, os julgadores? Em hipótese alguma. Eles são praticamente isolados. São desembargadores experientes, com admissibilidade de cultura elevada. Embora haja essa pressão, eu não acredito, eu acho mesmo que o Lula perdeu força. Perdeu muita força. Porque as denúncias têm sido sólidas. As denúncias têm documentabilidade. Ele não é mais aquele líder que sai na rua e todo mundo aplaude, ele recebe vaias também. Isso é no processo político, sobretudo nesse caso específico dos escândalos da Lava Jato. O que pode ocorrer, e aí é uma coisa que tem que se aguardar, imaginemos que ele vai fazer o registro. Ele pode fazer o registro? Pode fazer o registro, porque pela lei da ficha limpa, uma condenação por órgão colegiado impede alguém de concorrer a cargo público. Mas esse prazo de inscrição tem um período para inscrever. Ele vai fazer o registro, não tem condenação, o TSE não pode negar a sua inscrição no registro. Ele vai ser registrado. O grande problema é se ele eventualmente a condenação for depois da posse. Se essa condenação for a partir da posse, ele tem imunidade, porque os atos que aconteceram não foram no exercício da função de presidente. Agora, aí deu pior. Se ele ganhar a eleição com registro indeferido, quem que vai governar? Tanto ele não vai ocupar, o cargo não vai ser diplomado, nem o seu vice, tampouco a chapa eleita, e aí entra o presidente da Câmara e vai ser convocado novas eleições. O grande problema que eu penso, o Caio, é que eu estava vendo na televisão as pessoas que estão indo lá no Sul para poder acompanhar a marcha para o Lula.
não é mais aquela volúpia de massa, epíteto de povo que ocorria no passado. Ele perdeu liderança, porque as provas e a sentença do Moro são indubiosamente dúcteis. E eu tenho quase certeza, não posso afirmar 100%, de que haverá manutenção da sentença. Ele vai ser condenado. Aí vem um outro jogo político, do registro da candidatura, dos recursos, dos embargos infringentes, embargos de declaração. E aí vem uma briga de natureza política recursal que ainda demanda algum tempo. Mas, no meu ponto de vista, os estragos políticos já ocorreram. E a fala dessa senadora Gleice me parece muito mais emotiva do que racional. Doutor, boa tarde. Os ânimos certamente estão exaltados, tanto dos que torcem a favor e contra também o Lula, e muita gente torce para ver ele preso, algemado, mas na prática, se amanhã ele for então condenado, for expedido um mandado de prisão, ele é preso imediatamente? Para qual cadeia ele poderia ser transferido? Como que funciona essa questão? Olha, eu confesso a você que essa hipótese é muito fugidia. Isso não vai ocorrer, mas vamos lá. É impossível prever com exatidão. Por quê? Porque, em geral, é o juiz que, quando houver a ordem de prisão, ela é expedida pelo Moro. Quando houver a execução e a decisão, a ordem de prisão é expedida pelo juiz Moro, que é o juiz natural da causa. Após o recolhimento do condenado, quem administra essa punibilidade é essa 12ª vaga, me parece que é 12ª ou 13ª vaga, federal de Curitiba, que é o responsável pela administração da execução penal. Lá acontece. O que pode ocorrer é o seguinte: o Moro pode até determinar, porque é muito comum que as pessoas condenadas passem a cumprir a pena perto da sua residência, ou do seu domicílio, que é o ânimos definitivo. Nesse caso, se houver essa possibilidade que eu entendo fugiria, amanhã, o Lula ficaria preso ou em São Paulo ou em São Bernardo. Ele vai escolher residência ou domicílio. Porém, esse meio de prendê-lo de maneira coativa a partir da manhã, eu acho extremamente improvável. Demanda um bom tempo. Nós ainda teremos que ouvir falar dele, dos seus eventuais delitos, porque tem mais ações em andamento, não é só essa. Tem outros processos contra ele. Ele tem réu em mais 5 processos. Foi denunciado em outras 2 ações penais e responde ao inquérito. No total, com a apelação julgada amanhã, ele tem conduta averiguada em 9 procedimentos. Não é possível que a justiça tenha errado até agora. Em 9 vezes. Doutor Cláudio, só mais uma dúvida. As suas explicações foram muito boas. Agora, em relação a ser um órgão colegiado, ou seja, pode ser que a votação não seja unânime. E isso, vamos colocar assim, se não for unânime, ajuda o Lula ou não? Ajuda os advogados de defesa, por exemplo, a pedir um novo julgamento? Enfim, como é que funciona essa questão de ser unânime ou não a decisão? Bem, veja bem, o que pode ocorrer é o seguinte: imagine que seja 2-1, né? 2-1 ou 3-0 ele está absolvido. 2-1 é parcial. O que pode acontecer? Eles vão entrar com embargos infringentes. Porque nesses recursos, tanto ele condenado ou não, cabe o recurso infringente. Que é o quê? Você determina, e aí são os 3 que votam, mas pode estimular penas diferentes. Então a defesa pode ingressar com os embargos, pedindo que prevaleça o menor tempo de prisão, por exemplo. Entende? No final de cada julgamento, os membros da turma fazem um voto médio, às vezes, para poder possibilitar o sofrimento do efeito dessas condenações. Então, recurso tem. E se for indeferido recurso, tem recurso também. A gente pode chegar até o Supremo Tribunal Federal. É por isso que eu digo o seguinte: a novela está ainda no primeiro ato. Mas, de novo, os estragos políticos são irreversíveis. Mesmo porque eu não sei se ele vai ser candidato, porque ele pode ser não candidato.
Se ele não for candidato, ele pode ter até uma inelegibilidade perpétua. A eventual confirmação da condenação pelo TRF geraria até uma inelegibilidade por 8 anos, depois de cumprir a pena. E se ele for candidato, aí muda o cenário. Essa lei de inelegibilidade fala em decisão condenatória colegiada. Então cabe recurso ao próprio TFR, embaixo da declaração. O colegiado tem que ser unânime. E se for unânime, tem recurso? Tem, mesmo que seja 3-0. Agora, é preciso aguardar, porque nós temos muito trâmite em andamento. Essas condenações podem vir depois do registro, pode ser antes do registro dele como candidato. Na pior das hipóteses, até o PT pode, ou com coligação ou não, substituir o Lula, que eu acho que entre nós pode ser uma medida viável, porque com a condenação o estrago político é irreversível e já tem sido irreversível. Pela televisão, pelos depoimentos que nós vimos, onde ele fala sobre aquele apartamento no Guarujá, chega até uma suspeitabilidade de que realmente houve um favorecimento pela OAS. É muito claro, é muito evidente. Agora, o grande problema é o seguinte: se não vier a sentença, que não for condenado, os juízes podem pedir vista, os desembargadores podem pedir vista, podem demorar, ele fazer a sua inscrição e tomar posse, aí ele tem imunidade. Aí a imunidade ele tem porque o delito foi antes do período que ele era presidente da República. Muito bem, nós conversamos então com o advogado Cláudio Zalaf sobre o julgamento amanhã que envolve o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Obrigada, doutor Zalaf. Sou eu que agradeço, perdão, o tema realmente é muito complexo, porque ele envolve direito eleitoral e uma complexidade de leis, e eu apenas estou tentando dar um esclarecimento, uma opinião pessoal, mas parabenizar realmente o Caio e o Bruno Bolsonaro pela coragem de entrar no assunto, de discutir o assunto e de dar uma opinião pessoal, porque essa comunicabilidade que é pedagógica aos cidadãos. Eu fico muito grato pela participação e estou à disposição quando precisar. Bom dia.